Muito bem, se você colocou as suas campanhas para rodarem, né, de tráfego pago e conversão, o seu processo de marketing para rodar e não deu resultado ou está dando pouco resultado, existe alguns pontos que você precisa analisar dentro desse processo, né? Aqui eu criei um arquétipozinho da forma como eu penso para tentar achar o gargalo da onde não está funcionando dentro do meu processo de tráfego pago. Eu chamo processos de tráfego e conversão, né? Mas, beleza. Isso daqui é todo o processo de marketing. Só que acabou a oferta aqui, passou desse ponto aqui, a gente já entra o time comercial, né? Eu vou parar aqui, então só no processo de marketing. Muito bem. Em termos falando de tráfego pago, a primeira coisa que, quando você colocou a campanha para rodar, não está dando o resultado que você queria, essas são as quatro coisas que, se você ajustar, provavelmente você vai ter resultado. A primeira coisa que você precisa analisar é o anúncio que está impactando a pessoa. Se for um anúncio de atenção, plataformas que tem esse viés de atenção, por exemplo, o Instagram, o LinkedIn, o YouTube, etc., né? Você precisa de um criativo para impactar a pessoa e fazer com que chamar a atenção dela e fazer com que ela tome a ação que você deseja. Então você precisa cuidar na construção desse anúncio, se você está sendo claro em colocar o seu produto, o seu serviço ali, né, para as pessoas que estão sendo impactadas pelo seu anúncio, né? Negócios que têm apelo visual, né? Ficar atento a isso, porque às vezes não é só a estrutura. Por exemplo, se você tem um restaurante, uma churrascaria, né? Às vezes a pessoa está tentando impactar as pessoas com um vídeo mostrando a casa cheia e tudo mais, mas às vezes esquece daquele lance apelativo, né? Do apelo visual, de mostrar aquele corte de carne e tudo mais. Então, o anúncio é uma coisa que você precisa estar atento para ver se você não está falhando aí, porque no anúncio você já pode estar perdendo muita gente que poderia ser potencial cliente, mas que, enfim, né, pelo fato de você não ter conseguido chamar a atenção, você já perdeu. Então, isso é muito importante, né? No caso de mídias que não são de atenção, mas de intenção, que é o caso por exemplo, da rede de pesquisa do Google, saber se os seus textos estão bem construídos, se o seu texto ele responde exatamente aquilo que o usuário colocou no ato de pesquisar, né? Então, por exemplo, se a pessoa está pesquisando, vou dar o exemplo de um cliente aqui, capas de muro, mas você vende capas de muro, mas o seu anúncio está falando de artefatos em geral, isso, né? Então, o seu anúncio não está comunicando bem com aquela pessoa. Então, a primeira coisa que precisa ser analisada é isso daqui, o anúncio. A segunda coisa que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes você pode não estar tendo resultado, o anúncio está bem construído, mas a sua segmentação não está correta, né? Para quem você está comunicando, né? Então, às vezes você está selecionando, para isso daqui é muito interessante você, se você já tem dados, analisar o seu público comprador, né? Vamos supor que você vende vende cachorro quente, né? O seu público majoritariamente são jovens entre 15 e 30 anos, por exemplo, 15 e 30 anos. E daí você lá no seu anúncio você deixa aberto para todo mundo, né? Para assim, daí você começa a olhar lá na sua segmentação, a plataforma está gastando principalmente a pessoas de 30 e 35 anos, porque ela engaja, interage, mas não compra. Então, esse é um lance. Então, a segmentação vai desde segmentação por geolocalização, saber se você está anunciando no local certo, por idade, por sexo, por interesses e assim por diante. Então, a segmentação é muito importante, não pode esquecer disso daqui, tá? É, em relação ao gestor de tráfego pago, é de completa responsabilidade dele acertar nessas duas coisas: requisitar bons anúncios ou construir bons anúncios e acertar na segmentação, né? Com base em dados, é claro, mas acertar na segmentação. Isso daqui é tudo que envolve diretamente ao tráfego pago. A partir de aqui são coisas que já são depois que, né, a pessoa foi impactada pelo anúncio certo, teve a segmentação certa, nós vamos para o terceiro ponto aqui, que já é fora da plataforma, depois dos anúncios, ok? Então aqui eu chamei isso aqui de recepção e vitrine. A recepção e vitrine, no caso, é a landing page que você vai receber a pessoa, se você está mandando para o seu perfil no Instagram, se ele está bem construído, se tem todas as informações necessárias, né? Se você vai mandar para o WhatsApp,
né, lá no seu WhatsApp, como é que está sendo feito esse atendimento, se você tem um catálogo para mostrar, se você responde com agilidade, se você é muito claro, né, na sua explanação do seu produto, se você, né, enfim. Tudo isso é muito importante. Em termos de landing page, analisar coisas como velocidade, comunicação, né? Enfim, tudo isso. Essas informações estão todas ali. Em termos de perfil, né? Muito comum isso no Instagram hoje, analisar se você tem um bom feed, se você tem stories funcionando, se ali na bio a pessoa encontra de fato o meio de se comunicar com você, se tem já o botão de WhatsApp, o botão para fazer uma ligação para o site, etc. Então, isso precisa estar muito bem preparado. Aonde você vai mandar esse tráfego, para onde, né? Precisa estar bem preparado, porque senão muita gente desiste aqui, né? Isso daqui também conta muito, né? E é claro, a outra coisa que você precisa analisar antes da gente entrar ali no lado comercial, se o comercial for receber o lead ou, né, na finalização de compra, é a oferta. Não adianta você ter um melhor anúncio, não adianta você segmentar corretamente, não adianta você ter a melhor landing page, né? Se a pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito, muito simples. Você vende. é, Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo de algum cliente nosso. Você vende. Você tem uma sorveteria. Você tem uma sorveteria, né? Na cidade tem várias sorveterias. Aí você tem o melhor anúncio, leva, né, a melhor segmentação, leva a pessoa até a sua página, mas se você chegou lá, o seu sorvete é o mais caro e você não oferece nada a mais pelo fato dele ser mais caro. Ou ele é o mesmo preço, mas não tem nada a mais além desse preço, né? Então, qual que é a sua oferta? Quando a gente fala em oferta aqui, não tem a ver com preço, né? Você pode, inclusive, ter o preço mais alto entre a sua concorrência, mas você sabe justificar esse preço, né? Então a oferta é isso, né? Você analisar, é o que eu falo assim, ó, você pode ter o melhor anúncio, melhor segmentação, melhor vitrine e tudo mais, mas se você fizer tudo isso e no final a sua oferta for vender um picolé a R$ 20, um picolé normal a R$ 20, ninguém vai comprar, né? Por quê? Porque ninguém vai enxergar um valor nessa sua oferta, né? Agora, vamos supor que se você tem todo esse processo, mas no final você fala assim, ó, vem até a minha sorveteria que consumindo X reais você ganha um X reais você ganha um picolé, por exemplo, ou você ganha tantos por cento de desconto na primeira compra, né? Aí você já tem uma oferta um pouco mais atraente, né? Porque muitas vezes a pessoa foi impactada pelo anúncio certo, teve a segmentação correta, foi até a sua vitrine, pô, legal. Chegou aqui, isso daí não é o suficiente para me tirar de casa para comprar, para se tornar, né, para ter interesse nesse produto. Então, às vezes a pessoa está desistindo aqui, né? Então, esses pontos são muito importantes de analisar. Quando você entende, né, em qual momento que isso está travando, aí você começa a ajustar a máquina do seu marketing, beleza? Principalmente aqui voltado em tráfego pago. Muito bem, pessoal. Me chamo Lucas Santos. Nós somos aqui da agência Armor, né? Se você tiver algum interesse nos nossos serviços, nós trabalhamos com gestão de tráfego pago, criação de processos de venda, né? Trabalhamos com social media, web design, conteúdos, né? Para redes sociais. Então, se você tiver interesse, entre em contato com a gente, né? Para você ter uma consultoria ou para você contratar os nossos serviços, nós estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado, hein?